Então, se a linha de corrente, representada por φ constante, né, ela representa, né, a curva onde em cada ponto, né, o meu vetor velocidade ele é tangente, né, a essa curva. Né? A gente vai ter alguma coisa assim. Então, significa que eu nunca tenho uma componente de vetor velocidade atravessando aqui a minha linha de corrente. Então, a gente espera o quê? Que todo material, por exemplo, que está preso aqui, todo fluido que está aqui, ele vai seguir esse caminho, né, sem atravessar a linha de corrente. Porque, é claro, né, o meu vetor velocidade ele é tangente à linha de corrente. Então, se eu não tenho vetor velocidade para cá, né, obviamente o meu fluido não vai vir para cá, né, ele vai seguir alguma coisa assim. Então, no espaço entre duas linhas de corrente, é esperado que toda a minha vazão fique confinada ali. Então, por exemplo, entre essas duas linhas de corrente, a vazão do fluido, né, é o fluido que passa por essa altura, ele vai seguir esse caminho aqui sempre entre as duas. Então, isso me dá uma vazão por unidade de largura. Tá? Como é que a gente pode enxergar? Então, já é mais ou menos intuitivo, né? Da própria definição de linha de corrente, a gente vê que isso vai acontecer. Né? Mas a gente pode tentar fazer uma prova aqui um pouquinho mais formal. Então, por exemplo, eu quero achar a vazão por unidade de largura, né? E eu quero mostrar que isso ocorre entre duas linhas de corrente. Então, eu pus aqui uma linha ψ1, uma linha ψ2. Né? Então, um valor de ψ constante, outro valor de ψ constante. Certo? Então, eu estou vindo aqui ó, de 1 para 2. Né? Então, eu tenho aqui as minhas linhas de corrente. Eu peguei e tracei aqui uma perpendicular entre essas duas, né? Vindo de 1 para 2. Né? E aí eu tenho aqui um vetor velocidade qualquer genérico e eu quero saber o que está passando aqui, né? Nessa espécie de atravessando essa seção transversal, que seria vindo de 1 para 2, né? Em xy, e em z, né? Aqui saindo do papel, eu tenho a largura que é b. Né? Eu estou chamando de b a largura. Né? Então, se eu pegar esse vetor velocidade e multiplicar por b vezes isso que vem de 1 para 2, né? Ou seja, esse que eu chamei de ds, né? Esse ds vezes b, eu tenho uma vazão, certo? Ou seja, então vocês memorizem aí, qualquer coisa volte o desenho, porque não vai caber tudo na tela. Né? Mas a gente vai ter então isso aqui. Ó. A gente vai ter que a nossa vazão volumétrica, né? Como é que a gente define a vazão volumétrica? Né? É a integral de V dA, certo? Então, naquele desenho, o que a gente tinha? Né? O nosso dA, ele era quem? Né? Ele era esse cara aqui, né? Ele era uma largura, que estava em Z, né? E aquele ds, né? Que a gente pode considerar, então, como se fosse um vetor, né? Onde eu vou pegar, então, o módulo de ds vezes a normal, né? Eu desenho a normal ele aqui, né? Quando a gente tem uma área, normalmente, a gente tem uma normal aqui perpendicular a essa área. Então, fazendo um ângulo θ com horizontal, tá? Isso aqui é um ângulo θ, né? Horizontal, tá? Não sei se está dando para ver bem no vídeo, mas é um θ. Certo? Então, isso aqui vai dar para a gente, né? Integral. Então, qualquer coisa, volta o vídeo e vê o diagrama, né? Vindo de 1 para 2, né? A gente tem o nosso B, certo? E aí eu vou ter a velocidade vezes o nosso ds. Né? Aí quem é o nosso ds? É o n, né? A normal, a ele, ds. Tá? Um jeito de, né? A gente separou pela normal, um jeito de escrever o vetor ds. Né? Certo? SB é o problema é 2D, né? Então a gente vai tratar ele como uma constante. Né? Então a gente vai ter B, né? Integral vindo de 1 a 2, né? Da velocidade, produto escalar com n, ds. Então a gente precisa resolver isso aqui para achar a nossa vazão. Né? Aí olha bem, quanto vale o n? Né? Então o n, né, a gente tem que ver que ele tem uma inclinação θ com horizontal, certo? Do jeito que a gente o definiu. Né? Então ele vai ser simplesmente n, certo? É cosseno de θ, i mais seno de θ, j, certo? Quanto vale o cosseno de θ?
Então, cosseno de θ, se a gente for no diagrama, né, ele vale cosseno de θ, ó, dy sobre ds, e o seno de θ menos dx, que a gente vem de 1 para 2, né, está vindo no sentido negativo, menos dx, sobre ds também. Então é só substituir aqui, né? Então aqui vai dar para a gente. Esse cara vale dy ds, né? E esse aqui vale menos dx ds. Certo? Então, a gente obteve o n, e quanto vale o v? Né? Então, o v, onde n vale isso, e o v é simplesmente o i mais vj. Então, eu tenho que fazer o produto escalar desse termo por esse termo. Quando eu fizer o produto escalar desse termo com esse termo, eu tenho i com i e j com j. Então, eu tenho u dy ds menos v dx ds, certo? Produto cruzado não é zero porque é um produto escalar, né? Então, reescrevendo aqui embaixo, ó, deixa eu ver se cabe tudo na tela. Então, reescrevendo aqui, ó, a nossa vazão volumétrica, né? Ela vai ser igual a B, né, integral vindo de 1 a 2 de U, dy ds, opa, ds maiúsculo, isso aqui é um S, tá? dy ds, mais tudo aqui dentro da integral, né? Mais não, menos, né? Tem um menos aqui, né? Menos v dx ds ds. Certo? Agora, quanto vale o U, né? Então, a gente já sabe, ó, o U, ele vale dψ, derivada parcial de psi em y. O V, ele vale menos derivada parcial de psi em x. Então, nossa vazão volumétrica, né, vai ser igual à largura integral de 1 a 2, né, de dψ dy, porque eu tenho aqui ds com ds, então isso aqui eu esqueço, né, mais dψ dx dx. Certo? Que é, de novo, ó, quanto vale isso, né? É a nossa derivada total, né? De psi, né? Então, essa aqui é a nossa derivada total de psi. Né? Ou seja, né? Minha vazão por unidade de largura, ó, minha vazão por unidade de largura é igual à integral de 1 a 2 desse cara aqui. Então, é a diferença entre os valores da função corrente. Então, a diferença entre os valores da função corrente me dá a minha vazão por unidade de largura. Vazão por unidade de largura. Certo? E aí, para a gente terminar essa parte de função corrente, né, falta a gente mostrar que esse não é o único caso. Tá? Deixa eu pegar uma página em branco aqui. Esse não é o único caso. A gente pode tentar obter funções correntes, né, para outros tipos de casos. Tá? Então, a gente pode terminar aqui com outros exemplos ou casos, né, de função corrente. Então, por exemplo, vou pôr aqui, ó, em coordenada polar, escoamento 2D, né, coordenada polar, 2D e escoamento incompressível. Né? Então, se a gente lembrar, né, que a gente tem
em coordenada polar. Ó. A primeira coisa que a gente viu que a gente tem que fazer com função corrente é obedecer a conservação da massa. Tá? Para escoamento incompressível, o divergente de V tem que ser zero. Quanto é que vale o divergente de V? Ele vale isso aqui, né? 1 sobre R, ddr, de R, VR, certo? Mais 1 sobre R, dd θ, de V θ. Tá? Então, lembrando que o nosso V é VRR, né? Mais V θ é θ. Né? Então, como é que eu satisfaço isso aqui? Né? Então, se a gente fizer assim, ó, se eu definir um VR como 1 sobre R d psi dθ, certo? E, por definição, meu Vθ for igual a menos d psi dr, e eu substituir na equação anterior, a gente vai ver que a equação anterior vai dar zero. Né? Então, isso aqui eu vou ter que o divergente de V, ele vai me dar 1 sobre R, derivada de psi em R e depois em θ, né? Menos 1 sobre R, né? Derivada de psi em θ e depois em R. E, obviamente, que se for classe C2, ou seja, continuamente diferenciável até segunda ordem, eu posso usar o teorema de Schwartz, e aí não importa a ordem da derivada em R da derivada em θ igual a derivada em θ da derivada em R, e é isso que vai dar zero. Então, satisfaz a continuidade. Então, nesse caso, a gente define assim, né, a nossa função corrente. Então, esse é um exemplo, um outro exemplo de caso. Um outro exemplo, ó, quer ver um outro exemplo que dá para a gente achar fácil uma função corrente também? Esse aqui, ó, B. Né? Então, eu posso dizer que eu tenho um escoamento compressível agora, não é incompressível, compressível, certo? 2D, em regime permanente e num sistema cartesiano. Então, coordenadas cartesianas. Certo? Então, nesse caso, como é que a gente escreve a equação da massa? Né? A equação da massa ela era isso aqui, né? dρ dt, mais, eu tenho que considerar tudo, né? Divergente de ρv igual a zero. Então, isso aqui a gente colocou regime permanente. Então, esse aqui automaticamente já cai fora. Né? Mas fica o resto. E isso aqui, quanto é que vale isso aqui em coordenada cartesiana? Então, eu calculo o divergente desse termo, né? De ρv. Né? Ele me dá d dx de ρu mais d dy de ρv. Então, se eu quiser satisfazer isso aqui, né, basta a gente observar, né, que eu faço aqui. Ó. Então, vamos pôr assim. Ó, para, né, ρu, eu defino como d psi dy, né, e ρv eu defino como menos d psi dx. E quando a gente substituir, então se eu substituir o por isso aqui, ρu por isso aqui, e o ρv por isso aqui na equação, então eu vou ter, né, d dx disso aqui, menos d dy disso aqui, né, que é a mesma coisa. Então, eu satisfaço automaticamente a conservação da massa, de forma que, nesse caso, a nossa função corrente era definida dessa forma.